Glória a Jesus. Glória ao Deus vivo. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em el livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3, verso de número 16 ao verso de número 21. Aleluia. Glória a Jesus. Ezequiel capítulo 3. Quantos encontraram? Digo glória a Jesus. Ponga sobre os pés, por favor. Ezequiel capítulo de número 3, verso 16. Digo assim a palavra de Deus, na Santa Escritura. E aconteceu que ao cabo de 7 dias vino a mim palavra de Jeová dizendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Quando eu dijere al impío, de certo morirás, e tu não lhe amonestares, nem lhe hablares, para que el impío seja aspercebido de su mal caminho, a fim de que viva. El impío morirá por su maldade, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero se tu amonestares al impío, e ele não se converterem de su maldade, e de su maldade, mal caminho, ele morirá por su maldade, pero tu habrás librado tu alma. Se os justos se apartarem de sua justiça e serem maldade, e puserem eu tropeço delante dele, ele morirá, porque tu não lhe amonestaste. Em tu pecado morirá, e suas justiças que havia hecho não perderá em memória. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero se al justo amonestares, para que não peque, e não pecare, de certo viverá, porque foi amonestado, e tu habrás livrado tu alma. Amém. Podeis sentar todos os irmãos, em nome de Jesus, e tenha liberdade de glorificar a Deus, de alabar o Senhor, de engrandecer a Deus. Seria bueno se todos os irmãos estuvieran aqui esta noite. Eu dou graças a Deus por a vida de cada um que está aqui hoje com o objetivo de adorar a Deus, de receber uma porção de sua palavra, alimentar nossa vida espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero esta noite, com a ajuda e orientação do Espírito Santo, trazer uma palavra a los irmãos, abordando o tema, a responsabilidade de predicar a palavra de Deus e advertir o pecador. Amém? Glória a Jesus. Deus, através desse texto, nos revela de maneira clara a responsabilidade, ou a grande responsabilidade que nós outros, enquanto igreja, temos de predicar a palavra de Deus e advertir o pecador. Amém, irmãos? Amém. Não podemos simplesmente usar algumas excusas que se usam. O povo não quer nada com Deus, são ateus. É simples que de muito ser ateu não significa que nós não temos que predicar para quem é ateu. Não significa porque algumas pessoas são incrédulas, então não vou predicar para este porque és incrédulo. És incrédulo porque não conhece Jesus. És ateu porque não conhece a Cristo. Se conhecer a Cristo, deixa de ser ateu.
Eu também, se não conhecer a Cristo, eu era ateu. Eu não sou ateu porque conosco a Cristo, conosco a Deus, conosco sua palavra. Isso porque alguém predicou para mim. Se alguém, em vez de predicar a palavra de Deus para mim, mesmo em minha niñez, hubiera predicado a filosofia, predicado outros ensinos, ateísmo, eu seria um ateu. Podia ter sido um ateu, pero graças a Deus que alguém predicou, alguém falou de Deus para mim. Minha madre sentava com nós outros na cama. Eu era nem, entendeu? Aprendendo a ler. Minha madre sentava com nós outros. Ela não era cristiana, cria em Cristo, apartada pela igreja. Pero a um, com a Bíblia faltando muitas outras. A um sentava com nós outros e lia a Bíblia com nós outros. E ela dava suas explicações. Outra hora, dizia nós outros para ler a Bíblia. E eu lia a Bíblia e lia com temor. Podia para ler Apocalipse. Lia Apocalipse, não entendia nada. Era mais como se fosse um terror, pero produzia temor em meu coração. Eu sabia que existia um Deus. Sabia que existia um Cristo. Amém, irmãos? Hoje eu acordo desses momentos com minha madre e eu alabo a Deus e eu glorifico o Senhor. A los 12 anos eu me converti a Cristo e eu lia a Bíblia, entendia pouca coisa e às vezes quase nada, mas mesmo sem entender eu lia, estudava a palavra, entendia muito pouquinho, orava a Deus para abrir minha mente, meu entendimento para conhecer as Escrituras e pouco a pouco Deus foi bendecendo. Tem muita coisa que aprender, muitíssimo, muitíssimo. Eu sempre digo aos irmãos que a profundidade da palavra de Deus é como um poço, uma cisterna muito longa, com uma vasija e uma corda curta, nunca chega ao fundo deste poço. Assim é a profundidade da palavra de Deus. E o Espírito Santo usa Pablo e diz: aquele que pensa que sabe tudo, não sabe nada. O conhecimento que temos, Deus, é difícil hasta poner em palavra, em comparando com a profundidade da gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Temos que conhecer muita coisa. E Deus, segundo sua vontade, segundo o Santo Espírito, vai nos ajudando a entender. E eu digo isto para que os irmãos que estão pensando em uma vida de fé, às vezes ler a Bíblia é como se estivesse lendo um livro com as páginas em branco e tal, não entende nada, e alguns quedam preocupados, desesperados, tranquilos, mas siga lendo, siga estudando, participando dos cultos de ensino, escola bíblica dominical, discipulado, segurando a Deus para abrir a mente e o entendimento, e ele vai, pouco a pouco abrindo a mente e o entendimento. Às vezes alguns pensam: não, se eu já corro um dicionário, corro um comentário bíblico, eu já entendo tudo, pois ser uma pessoa tremendamente conhecedora das Escrituras. Tudo isso ajuda e contribui, irmão. Eu aconselho a mesmo os irmãos utilizar esses materiais que ajudam nós outros a compreender e entender. Pero sempre uma coisa: quem verdadeiramente nos dá o entendimento, a iluminação divina para entender as Escrituras é o Espírito Santo. Com esta declaração, eu estou dizendo aos irmãos que não se pode utilizar um dicionário, um comentário bíblico e coisas dessa natureza. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Amém. É o Espírito Santo que abre nossa mente e nos ajuda a compreender as Sagradas Escrituras. Então você não deixa de orar e não deixa de estudar a palavra de Deus. Eu quero esta noite, com a ajuda do Espírito Santo, abordar este tema. E quero aproveitar a oportunidade para falar desta responsabilidade que temos de predicar e a demonestar o pecador. E há, de acordo com esse texto e com a Bíblia Sagrada,
dos tipos de amonestação ou amonestações direcionadas a dos grupos de pessoas ou dos tipos de pessoas, ou melhor dizendo, dos tipos de pecadores. E este texto nos mostra que o Espírito Santo, o próprio Senhor, chama o sacerdote Ezequiel para assumir o ministério profético. Esse texto, para entender melhor, devemos estudar junto com o capítulo de número 2. Ezequiel, ele era profeta, ou seja, sacerdote, porque o ministério sacerdotal passava de padre para hijos. Era um ministério que a tribo de Levi tinha, pero não era qualquer levita. Esse levita deveria pertencer à família de los coatitas, que descenderam de Arã. E Ezequiel, seu padre, era sacerdote, e ele obviamente seria sacerdote a partir dos 30 anos. Ele estava sendo preparado para assumir o ministério sacerdotal quando Babilônia invade Jerusalém e leva por a segunda vez um grupo de judeus, de israelitas, para a Babilônia. E dentre este segundo grupo, levados de cautivos à Babilônia, estava Ezequiel. Teria aproximadamente seus 25 anos, sendo preparado para assumir o ministério sacerdotal, quando foi levado como escravo para a Babilônia. Pode ser que quedou muito iludido, decepcionado e pensando: acabou, que eu fui preparado a vida toda, preparado, orando a Deus, incentivado por meus padres, e meu sonho era receber a consagração e exercer o ministério, e agora como escravo aqui acabou este sonho. Pelo vindo o Senhor, em capítulo 1 de Ezequiel, mostrou uma visão extraordinária da glória de Deus, de sua presença. Ezequiel, desanimado, desmotivado, em capítulo 2, Deus habla com ele: tu pois, hijo del hombre, ponga sobre os pés e eu hablarei contigo. E na Bíblia que o Espírito de Deus, quando abriu o coração, puso ele sobre os pés e Deus falou com ele: eu te pongo como profeta. É interessante, irmãos, que Ezequiel pertencia a que reino? O reino de Judá. Esse não é? Ele pertencia ao reino de Judá. Israel, segundo a Bíblia, começou como uma nação, um reino unificado. Devido ao pecado de Salomão, seu filho Reboam, como pensa reinar, sai fora da direção do Espírito de Deus, e o reino de Israel foi dividido em dois reinos. Judá, parte do sul, tendo por capital Jerusalém, e parte do norte, tempo depois, tendo por capital Samaria, e o reino chamado Israel. Israel, aproximadamente 150 anos antes do reino de Judá, foi levado cautivo e destruído por los assírios. Pero a Bíblia nos ensina que antes, quando Roboam pecou, quando Roboam, o reino foi dividido e rei Reboam foi rei do país de Israel, edificara 2 bezerros de ouro, levando o povo ao pecado de idolatria. E a Bíblia declara que muitos judeus que faziam parte das 10 tribos de Israel saíram de Israel e mudaram para Judá. Significa dizer que o reino de Judá era composto por pessoas de las 12 tribos de Israel. E quando foi destruído, Israel fora completamente destruído, e traíram pessoas de outros países para viver em Israel, e houve uma mescla de povos que surgiram os samaritanos.
Judá foi levado cautivo para a Babilônia. Pero o grupo de israelitas que se encontrava em Babilônia faziam parte das 12 tribos de Israel. Por isso que a Bíblia aqui denomina Ezequiel como profeta de Israel. A nação de Israel foi destruída 150 anos aproximadamente antes de Judá. Depois pela vida, a vez de Judá, por seguir os mesmos caminhos de pecado, iniquidade e idolatria. Pero israelitas que faziam parte de todas as tribos, ou das 12 tribos de Israel, foi levado cautivo para a Babilônia. E a Bíblia nos ensina, o próprio Deus dizendo a Ezequiel, que este povo era casa rebelde. O Senhor chama Ezequiel no capítulo 2, dijo a ele: eu te constitui profeta de povo que é uma casa rebelde. São como ortigas, como escorpiões. Povo que tem o coração duro. E no capítulo número 3, a partir do verso 1, o Senhor dijo a Ezequiel: dijo, mira, tu vas hablar a este povo e eles não vão dar ouvido para ti. Vai endurecer o coração. Eles têm a cara dura, pero eu te hago com a cara mais dura que era deles. E se eles apresentar a frente dura, eu te hago mais duro que eles são. Duro como diamante. Tranquilo. Aleluia. Eu me acordo de uma irmã, congregava em uma congregação de pueblo de Brasil. E os irmãos reclamando do pastor, tudo pastor, e o povo reclamava desse pastor. O pastor marchou, vindo o outro. E ele, o povo começou a reclamar do pastor, porque o outro que vindo tinha um costume distinto do primeiro que está ali. E o povo começou a reclamar, e foi reclamar para a irmã que congregava com nós outros. E reclamando para ele: mira, irmãos, o povo tem o pastor que merece. Amém? O povo tem o pastor que merece. Quem entendeu, diga amém, Jesus. Se entendemos que é Deus que levanta, que constitui o pastor e que envia o pastor, ele dá o pastor que a igreja merece. Quem entendeu, diga amém. Se o povo tem o coração duro, ou se o povo tem a frente dura, a cara dura, Deus vai dar um pastor assim, com a frente mais dura. Porque se viu um pastor branco, tranquilito, depois passa por cima. Amém, irmão? Alguns me viram quando o bispo estava apresentando ali em Maringá, Paraná. Tu, meu irmão, depois digo a mim: mira aí, esse pastor aí, Deus, não vai dar nada aqui não. Mira como é esse pastor, mira a cara dela. Coitado desse pastor, Deus. Amém, irmãos? Deus é quem envia. E quando Deus envia, Ele se encarga de fazer a pessoa de acordo com a vontade dela. O pessoal que reclamou: mira, o pastor é uma bendição, tem um bom testemunho, não é escândalo na vida dele, mas o pastor é muito duro. Amém, irmã? A coisa não pode ser floja, porque senão as pessoas não oram, não buscam, não congregam, não vivem uma vida agradável ao Senhor. E o povo de Israel em Babilônia era assim, duro. Pero o Senhor diz a Ezequiel: tranquilo, que eu vou ser mais duro que eles. Muitos vão te
perseguir, vão hablar mal, vão resistir, parafraseando o texto, pero tranquilo. Glória a Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que lá ele ouviu lá o ruído de las alas de los animales ou querubines que ele viu no capítulo 1 e no capítulo de número 3. Ele viu que os querubines se levantaram e começaram a voar. E ele ouviu que os ruídos de alas de los querubines quando volavam, assim um ruído muito forte, como de um terremoto. Aleluia. E ele se acerca do pueblo e quedava-se junto do rio Quebar. E aqui quedou sentado com médios por espaço de 7 dias, sem falar, em silêncio. O temor de Deus se manifestara sobre a vida do profeta de tal maneira, ele quedou ali 7 dias sem falar. Estou interessante é que, em caso de alguns profetas, homens de Deus, antes de começar seus ministérios, tuvo alguns períodos de silêncio, a solos com Deus. O próprio Cristo, 40 dias, que ele monta Jonã, Moisés, 40 anos aqui em deserto. Amém, irmãos? João Bautista sendo preparado 30 anos para ser revelado ao povo e exercer um ministério de 6 meses. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pablo, 3 anos na Arábia, buscando a Deus graça, conhecimento, e ele viu de maneira clara. Não foi necessário de subir a Jerusalém para aprender de com os apóstolos. 1 Coríntios, capítulo número 11, verso 23, diz: "Pero que eu recebi do Senhor, também vos he ensinado." Amém. É fundamental nós outros separarmos com Deus. É necessário buscarmos lá direção e unção do Espírito Santo para fazermos sua obra. Nada é igual a nada, irmãos. Nunca quero ser igual a nada. Quero ser igual a Jesus. Eu disse aos irmãos nesses dias que para cada povo Deus tem um sítio para ti. Deus tem um ministério para ti. Não vai ser igual ao meu igual a tuyo, e assim Deus tem um ministério para cada um. E Deus quer usar de maneira poderosa. Eu não sei como começar, pastor. Eu também não sei. Por isso vai te separar e buscar a direção do Pai, do Espírito Santo. E Ele vai te usar de maneira poderosa em nome de Jesus. Depois de 7 dias de silêncio, a palavra do Senhor Jeová vino a Ezequiel. O Senhor Deus falou com ele outra vez. Dijo: "Hijo del hombre." A expressão sempre, "Hijo del hombre", é mostrando, falando sobre a debilidade humana. Homem mortal. Glória a Jesus. Glória a Deus. Hablando sobre nossa fragilidade ou dependência de Deus. Somos barros. Se há alguma força em nós outros, algum poder, não vem de nós outros, vem de Deus. Se há alguma sabedoria, não vem de nós outros, vem de Deus. Se há algum êxito em nossas vidas, vem do Senhor, atribuímos a Ele, porque é Ele que nos usa, é Ele que opera, é Ele que atua por intermédio de sua palavra. Então o Senhor disse a Ezequiel: "Mira, eu te puso a Israel como um atalaia ou um sentinela." O aspecto literal, o atalaia era uma torre. Sempre nas cidades teria algumas torres ou diversas torres. E essas torres que davam um sentinela.
um vigilante. E esse vigilante, ele deveria estar ali, prestando atenção, tanto mirando para a direção do mar. Na cidade é óbvio que teria mar, a terra, dos montes, mirando, prestando atenção. Se venira um exército ou uma pessoa diferente, já comunicaria ao rei, já ponia a cidade em alerta. E qualquer perigo que surgisse ou que apresentasse, ele deveria comunicar ao rei, poner a cidade em alerta. O Senhor Deus dijo a Ezequiel que puso ele como atalaia ou sentinela vigilante de Israel. Porque aqui não estava só o povo de Judá, pelas 10 tribos de Israel. E o Senhor apresenta aqui nesse texto 2 tipos de pessoas. Primeiro, ele impio, aquele que não servia a Deus, que havia apartado seu coração de Deus, estava fora da presença do Senhor, incrédulo, que não serviu o Senhor, entregado à sua impiedade, à idolatria. O Senhor disse a Ezequiel: se eu houver dito que vou, que está em pecado, e que eu vou a matar, se tu demonstrar ela, tu amonestar, avisar, alertar, adverti-lo, e se ele ouvir a palavra, se arrepender, se converter, eu livrarei ele da morte, e contigo também não terá nada. Pero se eu te avisar e tu não amonestar, não avisar, não alertar esta pessoa neste impio, e ele morrer em sua impiedade, em sua maldade, em seu pecado, tu serás responsável pela morte dele. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Ezequiel estava sendo responsabilizado pela morte dele impio, que não foi alertado por ele. Agora, é interessante, irmãos, que esta responsabilidade não era só para Ezequiel, para os profetas e no Antigo Testamento, para todos nós outros. Amém. E no Novo Pacto, Jesus estendeu esta responsabilidade a não só alguns líderes com chamados específicos. No Antigo Pacto, Ezequiel, Jeremias, Abacu, Sofonias, Isaías, eles eram os atalaias que Deus levantaram. Ezequiel só era distinto porque o que estava em cautivo ou em Babilônia era um grupo, não era uma nação completa. Ele deveria alertar as pessoas, os indivíduos, advertir eles, para que eles se converteram, se arrependeram e volveram para o Senhor. Amém. Pero se Ezequiel não fizera isto e as pessoas, os ímpios morreram em pecado, eles seriam responsabilizados. Pero se Ezequiel alertasse o povo, advertisse o povo, e o povo seguisse em seu pecado, Ezequiel não seria culpado. Amém. Glória a Deus. Agora, em São Mateus, capítulo de número 28, verso de número 18 ao verso de número 20, Jesus deixa claro, depois de sua ressurreição, dizendo: todo o poder foi entregue no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo e predicar o Evangelho, hacer discípulos a todos os povos, bautizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar os mandamentos, e certamente eu estarei com vós todos os dias hasta
consumação do siglo. Aleluya. Gloria a Dios. Um novo pacto, a responsabilidade de ensinar e predicar a palavra e advertir o pecador. Aleluya. Não é só de profetas, ou de pastor, ou de alguém que tem um chamado específico. Amém. Toda a igreja. A comissão de Jesus é para toda a igreja. Não, pastor, eu não prediquei porque Jesus não me deu nada. Jesus não me revelou que eu tenho que predicar para mim ensino. Jesus não me revelou que eu tenho que evangelizar, predicar para as pessoas que trabalham comigo na empresa de um trabalho. Jesus não me revelou que eu tenho que evangelizar e predicar na escola ou na universidade. Mira, irmãos, Jesus não tem que revelar a nós outros. O Espírito Santo não tem que revelar a nós outros para ser isto. Porque Jesus já deixou claro em sua palavra, Mateus 28, e verso de número 18, 19 e 20. Como também São Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo e predicar o evangelho a toda criatura. Esse é o mandamento, irmãos. Uma ordenança de Jesus para nós outros. Amém, Deus. Glória a Deus. Se Cristo quer, se for pela vontade de Cristo, dele chegar e hablar com nós outros sem sonho, visões, ou hablar mais proibido para que nós outros hagamos um evangelismo, amém, se é pela vontade dela. Pero se nunca fizer isso para com nós outros, não há excusa, porque em sua palavra ele está dizendo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Cristo. Se los impíos morrem em seu pecado, se nós outros advertirmos, se nós outros falar de Deus para eles, se nós vamos predicarmos a palavra para eles, para que eles tenham a oportunidade de se arrepender de sua maldade, de seus pecados e volver para Cristo. Amém. Nós outros também seremos cúmplices. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Esse próprio Senhor que está deixando claro aqui em sua palavra. Aleluia. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Que dijo Jesus a seus discípulos? Vosotros recebereis poder ao descender sobre vosotros o Espírito Santo. Para que Jesus dijo que daria poder a seus discípulos? É para eles julgar ou então se exibir um para o outro. Mira como Deus é poderoso. Mira como Deus te usa. Porque hoje na atualidade, principalmente em meio dos pentecostais, muitos cristianos pensam que Jesus, lleno do Espírito Santo, para nós outros utilizar o Espírito Santo. Misericórdia, Senhor Jesus. Para nós outros usar. Mira, eu não quero que o Espírito Santo me use hoje, eu não quero não. Em relativo, eu não quero usar o Espírito Santo hoje não. Amanhã eu vou usar o Espírito Santo. Não ligue com essas palavras, porque a atitude como se dissera. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo usa como quer, a hora que quer e da maneira que Ele quer usar. Se nós não temos um propósito claro para realizarmos a obra de Deus, certas, Jesus não vai nos llenar do Espírito Santo se temos um propósito claro para isso. Glória a Deus. Por isso ele diz: vosotros recebereis poder ao descender sobre vosotros o Espírito Santo. Pero com propósito, dijo Jesus. Qual é o propósito? Ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e hasta el fim do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Mira, a palavra Jesus, quando digo em João capítulo 14, verso de número 16 e 17: eu rogarei ao Padre e Ele nos dará um outro Consolador, para que quede com vosotros para sempre. Amém, Deus. Graças a Deus. Consolador vem no termo grego
Paracleto, que significa ajudador, Amém, Jesus. amigo, Graças. advogado, alguém que se põe ao lado para ajudar. Agora, tu já viu alguém venir para ajudar se tu não vai ser nada? Glória a Deus. Eu vi alguém que diga, mira, eu vim aqui para te ajudar a trabalhar, mas eu não vou trabalhar. Eu he venido aqui para te ajudar a trabalhar. Eu falei, não, Pedro, eu não vou trabalhar. Misericórdia. Aleluia. Esse alguém vai ajudar? He venido aqui irmã, para te ajudar a limpar a casa. Não, Pedro, eu não vou limpar a casa hoje. Hoy no vas a venir. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus enviou o Espírito Santo para ajudar-nos. E o Espírito Santo veio para llenar de poder. Glória a Deus. Pero llenar de poder com um propósito. E o propósito é amonestar o pecador, predicar a palavra, avisar as pessoas. Família, arrependa-te dos pecados. Jesus pode e quer te perdonar. Jesus deseja te livrar do inferno. Arrependa-te hoje. Por meio das escrituras, Jesus hoje te proporciona uma oportunidade. E esta pode ser a única que tu tenhas. Avisa. E essa pessoa pode entregar a vida a Cristo. E se ele não entregar a vida a Cristo e morrer, Deus não vai requerer de ti a sangre dele. Ora, para terminar, o Senhor alertou o profeta também que ele deveria amonestar também o justo. Amém. Ele dijo, quando o justo apartar de la justiça, praticar a maldade, Ezequiel também deveria amonestar ele, repreender ele, chamar a atenção dele, adverti-lo, para que eles se arrependessem de seus pecados e alcançassem o perdão de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Há muitas pessoas que veem o irmão pecar, veem o irmão cair, e às vezes contribui e ajuda ele a esconder, a ocultar seu pecado. Glória a Deus. A Bíblia está nos ensinando que tem que alertar ele, amonestar ele, alertar ele. Então me arrependa, se converta. Jesus deseja te perdonar, Ele quer te perdonar. Porque se morrer em pecado, não há meio término, não há. Só há dois sítios: cielo e inferno. Se muere em Cristo, cielo. Se mueres em Cristo, inferno. Amém. Não há meio término. Por isso, se tu vê teu irmão pecar, sinta como se tu houvera pecado. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Vá a ela, avisa ela, alerta ela, Amém, Cristo. Poderoso. chame ela ao arrependimento e a volver com Cristo e para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Porque se nós não vemos a pessoa que ali, ela sim, nós não hacemos nada, irmãos. Que muitos fazem é juzgar, de para um, de para o outro, tira pedra. Não é isso que Jesus disse. Digo, para amonestar, avisar ela, aconselhar ela, a se arrepender e a volver para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel dijo algo fundamental aqui nesse texto, irmãos. Confronta completamente
completamente a doutrina calvinista, onde afirma que uma vez salvo, salvo para sempre. Amém. Pero não. Amém. Glória a Deus. Glória a Cristo. El justo, de acordo com este texto, pode cair. Amém. Glória a Cristo. Qualquer cristiano pode ser salvo em Cristo Jesus. Ele corre o risco de cair. Se não vigilar, pode cair. Esta verdade aqui em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 12, Paulo diz: aquele que pensa que está em pé, cuida para que não caia. Amém. Glória a Deus. Crê que está em pé, crê que está bem, então cuida, vigila, tem cuidado para não cair, Amém. porque o justo pode cair. É verdade. O cristiano de oração, de ajuno, pode cair. O pastor, o diácono, o obreiro, o presbítero, o apóstolo, o semideus, pode cair. Aleluia. Por isso há que cuidar. Não podemos se sentir autossuficiente. O grande problema, o que contribui para muitos cristianos cair em pecado, chama a autossuficiência. Amém. Crê muito em si mesmo. Glória a Deus. Comigo não, pastor, comigo não passa. Não, eu sou cristiano, eu estou orando, eu estou vigilando, eu estou... A única coisa que nos ajuda a não cair em pecado é o ir dela. Não é o ir para arriba dela, não. O ir dela. Amém. Vigilar é estar atento, cuidar. Corre risco, eu não vou mais. Amém. Glória a Deus. Siga o exemplo de Jó. Se desviava de tudo que aparentava o quê? Mal. Amém. Ele pensa, isso eu não sei se é mal, pela aparência de mal, já vou desviar. Glória a Deus. Jó disse, digo, eu não pongo mensagem na virgem. Se eu mirar, vai ser com que eu venho desejar, eu não quero mirar. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Glória a Deus. Então, se é justo, salvo em Cristo Jesus, não quer cair, então vigila, tenha cuidado. Pero se cair, porque pode cair, nós vamos ter que advertir ela a não seguir em pecado, a se arrepender, a buscar o perdão de Deus e se levantar espiritualmente para alcançar o perdão do Senhor. Glória a Deus. Viram como que isso aqui, irmã, este texto confronta a ideologia calvinista que uma vez salvo, salvo para sempre. Esta doutrina é calvinismo, que ensina uma vez salvo, salvo para sempre, crê que se uma vez que foi salvo, a pessoa pode pecar, pode estar em pecado e é salvo. Esta é a ideologia da eleição incondicional. Deus é soberano, claro, Deus é soberano. E Ele determinou que tu vai ser salvo e acabou. Aconteça o que acontecer, pode estar no em pecado, passa o que passar. Deus já declarou em sua soberania que tu és salvo e já é salvo e acabou. É a doutrina da eleição incondicional. Independente do que tu haga ou deixa de ser. Adulterou, fornicou, está na fornicação, pero Deus já te salvou. Não importa a hora, tu é salvo porque Ele é soberano e já está salvo e acabou. Essa é a linha teológica dos calvinistas. Pero esse texto deixa claro aqui, mira o versículo 20. E é justo se apartar-se de sua justiça e ser maldade, e puserem de tropeço delante dele, e ele morrer porque tu não o amonestaste. Em seu pecado morrerá, e sua justiça que havia hecho não vendrá em memória, pero su sangre demandaré de tu mano. Glória a Deus. Ele diz, o justo morrerá em pecado, e não vendrá em memória, ou seja, e sua justiça que havia hecho não vendrá em memória. É justo, é cristiano, salvo em Cristo, pelo pecou e não se arrependeu, morreu em seu pecado,
Las cosas buenas que hizo antes, la justicia que hizo antes, las consagrações, o ayuno, los años de fé anteriormente, isso não vem à memória. Acabou. É por isso que a palavra afirma de maneira clara: pecou, se arrependa. Pecou, reconcilia. Busca do perdão de Deus. Deus não é como uma empresa que paga os anos. Ah, serviu 30 anos, tem aqui porque serviu 30 anos. Não. Pode-se servir a Deus 50 anos. De repente quedou um dia apartado de Deus pela fé, entregado ao pecado e no arrependimento, e morreu em seu pecado. Alguém avisou, alertou e não quis, seguiu em seu pecado. Pode que serviu a Deus 30, 40 anos atrás. Os irmãos compreendem? Apocalipse diz o quê? Ser fiel 50 anos e dar dele a coroa da vida. Foi isso que ele disse? Não. Ser fiel hasta a morte. Ser fiel hasta a morte não é ser fiel simplesmente hasta morrer. Ser fiel mesmo sendo preciso ou necessário morrer por Cristo. Siga fiel. Amém, Jesus. E respirar a coroa da vida. Mateus 24, 13. 12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Veja o verso 13 diz: pelo aquele que persevera hasta o fim, Amém. será salvo. Ele não diz hasta cerca do fim. Ele diz: aquele que permanecer hasta o fim será salvo. Então, irmãos, nós outros necessitamos, sem dúvida, permanecer firme. Aqui deixa claro que, aonde fora justo, podia cair e morrer em pecado, e sua justiça que havia hecho não vendrá em memória. Então, se pecou, falhou, deva rapidamente buscar o perdão e a misericórdia do Senhor Jesus. Aleluia. Não deixa para amanhã, para o próximo mês, daqui um ano. Não. Suplique a misericórdia e se arrependa pronto, para que o Senhor possa perdonar e ter misericórdia. É por isso que Deus viu Ezequiel: alerta ele, amonesta ele. E nós outros, a igreja, o justo pecou, o irmão pecou, falhou, caiu. Agora deixa ele dará conta com Deus. Não deixa ele. Habla com ele. Alerta ele para se arrepender. Porque mira, o que viu em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 9 e 10. Mira o que diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os que se echam com varones, nem os ladrones, nem os avaros, nem os borrachos, nem os maldicentes, nem os estafadores heredarão o reino de Deus. Amém. Agora, Gálatas 5:19. Gálatas depois de Coríntios 5:19. Amém, Senhor Jesus. E manifestas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechiçaria, enemistades, pleitos, celos, iras, contendas, dissensões, heresias, envidias, homicídios, borracheira, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca delas quais os amonesto, como já os lo he dicho antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Quem estava sendo amonestado aqui, irmãos? Os impíos ou a igreja? A igreja.
essa amonestação não era para os impíos, pero para a igreja. É tanto que tu vai evangelizar, tu não pode chegar para evangelizar e tentando evangelizar as pessoas a deixar de pecado. Por exemplo, deixa de adulterar, senão tu não vai ser salvo. Deixa tu vício, deixa isso, tu não vai ser salvo. Não, apresenta Jesus. Apresenta as Escrituras, apresenta Cristo. E quando ele conhecer Cristo, conhecer o amor de Cristo, por o poder da palavra, ele vai ser liberado em nome de Jesus. Se tu chegar para ser isso para o impio, ele vai correr contigo. É igual tu querer, por exemplo, sacar a pluma de uma galinha viva. Quem já tentou sacar a pluma de uma galinha viva? Se não tentou a um, não lo haga, irmão. Sacar a escama de um peixe vivo, primeiro mata, depois saca a escama. Então essa pessoa primeiro tem que conhecer Cristo, o amor de Cristo. E pouco a pouco ele vai sendo doutrinado, ensinado da palavra, ele vai sendo liberado por o poder glorioso de Jesus. Amém. Chegar para alguém que está fumando, galera, tem que sacar esse tabaco aí, porque senão tu vai para o inferno. Bata ele para Cristo assim, irmão. Os irmãos compreendem como são? Então, se Paulo está aqui demonstrando tudo que existe, fornicação, adultério, todas essas práticas, orgia, tudo isso desse pecado, ele está demonstrando na igreja. Mira, não haga essa atitude que as pessoas impías, ele não lo hace, porque os que hacen tal coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos seguir o exemplo de Jesus de evangelizar. Jesus foi evangelizar o doutor da lei, que conhecia a lei, Nicodemos. Mira, se Jesus chegasse, mira, tu tem que cambiar totalmente da maneira que nós estou ensinando. Chegou muito de conhecimento e graça, unções, não tem. Não. Jesus chegou com palavras simples, digo, mira, de certo te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não pode ser parte do reino de Deus. E muitos pensam que para ser parte do reino de Deus tem que subir ao céu. Não. O reino de Deus está aqui. Está no céu e está aqui também. Reino de Deus, reino do Senhor, reino do céu, tudo são sinônimos. Reino de Deus está falando do poder, do domínio do Senhor. E para receber e ser parte desse reino, tem que nascer de novo, diz Jesus. Amém. E aí despertou a curiosidade em quem? Em Nicodemos. Como pode? Como pode um homem como João Viejo volver a entrar um vento sumado e nascer outra vez? Falou, está um canal lá. Que nascer de água é água, que nascer de carne é carne, que nascer de espírito é espírito. Jesus foi ensinando a ela. Nicodemos saiu dali cristiano. Se Jesus chegasse falando mal do erro dele, irmão, ele iria sair revoltado como os outros fariseus. Pelo saiu de ali cristiano. Jesus tuvo 2 discípulos em Senado, discípulo político, em Senado, que fazia parte, eram senadores. Um era Nicodemos e outro José de Arimateia. Amém, Cristo, aleluia. E foi hasta o túmulo de Jesus foi um político que comprou e que é o túmulo de Jesus. E mira que foi tão maravilhoso, isso abrindo aqui um parênteses para falar sobre isso, que Jesus, segundo o costume da época, porque Jesus foi crucificado, e por ser crucificado, Jesus era um maldito de Deus e também por a sociedade. Jesus não podia ter nenhuma sepultura. Não podia. Como nenhum outro podia ter uma sepultura. Não podia. Era uma desonra, uma vergonha para a família e para todos da sociedade. Ele foi um político, José de Arimateia, que fazia parte do Senado, um homem de influência em Israel. Ele que foi falar personalmente com Pilatos. Glória a Deus. É o corpo dele para que Deus possa sepultá-lo.
E a Bíblia profetizou sobre isso, não foi? Isaías 53. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Então, Jesus tem esses dois discípulos, dois cristianos. Então, nós devemos amonestar as pessoas para que sejam livres de seu pecado, os cristianos que pecaram, que caíram, para que eles possam se levantar. Efésios capítulo 5, versículo 5, mira o que digo: porque sabeis isto, que nenhum fornicário, ou imundo, ou avaro, que é idólatra, tiene herência no reino de Cristo e de Deus. Então você sabe que o irmão pecou, caiu, e ele está correndo o risco de perder o reino de Deus, de ir ao inferno. Amonesta ele, chame ele, advirta ele, para que ele se arrependa e ele pode volver para Cristo e ser perdonado. Aleluia. Jesus não tem interesse e desejo de destruir nenhuma alma, irmãos. Eu estava falando com o irmão José, a gente estava dizendo a ela, a Bíblia diz, Ezequiel, que Deus ele não tem prazer na morte do impio. Deus queda triste quando morre o impio. Quando ele morre em pecado, Deus queda triste. Pero quando morre o justo, no Salmo diz que é precioso aos olhos de Deus a morte de um justo, de um servo fiel e temente a Deus. Nós outros estávamos sepultando a irmã Fátima domingo, a família em desespero, nós outros todos tristes, pero Deus gozoso. Nós outros tristes, pero Deus com gozo e alegria por receber seu reino na serva dela. Mira que contraste, irmão. Isso porque nós não entendemos bem. Somos humanos e nossa visão é muito limitada. Se for um impio, nós vamos ter que entrar em desespero e chorar. Eu estava mirando quando eu achei um trabalho de missionário em Brasil e estudando sobre missiologia. Então eu vi um vídeo de uma obra missionária em uma tribo em África chamada Kunkumbas. E ali mostrando o missionário que foi de Brasil para ali, trabalhando com eles, ensinando Jesus e tal. Depois de alguns meses eles se converteram. E as pessoas, entre a multidão, davam um salto e gritavam: eu quero Jesus, eu me arrependo dos pecados, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. De repente outros saltavam também, e eles quedaram mais ou menos uma hora ou mais saltando e gritando e dando glória a Deus porque queria Jesus. De repente eles pararam de saltar e começaram a chorar, e chorando, llanto tremendo. E aí perguntaram para eles por que estavam chorando, e eles disseram que estavam chorando por causa daqueles de seus ancestrais que morreram sem Cristo. Morreram sem conhecer Jesus, porque a hechiçaria era tremenda. Mostra esse vídeo, por exemplo, eles teriam uma festa ali, essa festa só participava homem. E entrava dentro de uma máscara, não só uma máscara, mas uma roupa e uma máscara. E nadie, as mulheres, claro, não sabiam quem estava dentro dessa máscara. E eles não podiam saber. Se soubera, podia até morrer. E a irmã de um dos homens ali, supo. E aí foi condenado à morte. E quem matou ele foram os próprios irmãos. Tudo que mataram. E correram na casca de um árvore e pus como uma corda em seu cuerno. E um puxou de um lado e outro de outro. Hasta a morte. Do sepultado. E muitíssimas outras coisas que passavam ali, lá hechiçaria e tal, matava gente por lá hechiçaria e coisas assim. E quando eles se converteram, o gosto da alegria foi extraordinário. Depois pararam de dar glória a Deus e começaram a chorar, porque acordaram de seus ancestrais que morreram sem conhecer a Cristo, sem conhecer o Senhor. Então nós outros devemos ter esse tipo de sentimento, irmãos. Deixar de pensar muito em nós outros, e pensar em nas vidas que necessitam conhecer Jesus. Ai, que maravilha, eu estou bem, porque eu conosco a Cristo. Como é maravilhoso ser cristiano, é verdade, maravilhoso. Mas como é triste ver tanta gente que não conhece Jesus.
Gloria a Dios. É triste pensar em tantas vidas que morrem todos os dias. E a grande maioria sem Jesus. Aleluya. E meus irmãos, se tu dorme tranquilo, se tu logra poner a cabeça na alfombra e dormir tranquilo, isso não é normal. Amém. Verdade. Isso não é normal. Gloria a Dios. Paulo disse: mira, peça sobre mim a responsabilidade da igreja e das vidas que necessitam conhecer o Senhor. Ele disse: Senhor, para mim viver é Cristo. Dijo na igreja de Filipenses: para mim viver é Cristo, morrer é ganância. Mas eu prefiro estar aqui por amor a vosotros, por amor das almas. Se não for isso, eu queria estar na glória, mas por amor das vidas. Em outras palavras, eu parafraseando a palavra de Paulo, quantas vidas eu posso ganhar, sacar do inferno com a ajuda de Deus, por o poder da palavra de Deus, e levá-la ao céu melhor. Nós outros devemos ter esta gana, esse desejo, irmãos. Devemos ser impactados por esse desejo. Donde há uma vida que não conhece Cristo, se tem a oportunidade de estar cerca dele, habla de Jesus. E se é cristiano, que faz? Olha para que Deus tenha misericórdia. Eu vou só ler aqui um texto, irmão, para ver o quanto a igreja do Senhor Jesus, Deus ha hecho de la igreja uma atalaia. A responsabilidade é demonstrar, como já dissemos antes, predicar os impíos e a demonstrar também os cristianos. Mira, São Mateus 18, verso 15, diz assim: portanto, se tu irmão pecar contra ti, ve e repreende-lo, estando tu e ele solo. Se odiar, harás ganado tu irmão, mas se não te odiar, toma um consigo a um ou dois, para que em boca de 2 ou 3 testigos conste toda a palavra. Se não los odiarem a eles, dile a la iglesia, e se não odiarem a la iglesia, tenere por gentil e publicano. De certo os digo que todos os que ateis em la tierra será atado nos cielos, e todo o que desateis em la tierra será desatado nos cielos. Outra vez os digo que se 2 de vosotros se pusierem de acordo em la tierra acerca de qualquer coisa que pedirem, lhes será hecho por mim, Padre que está nos cielos. Porque onde estão 2 ou 3 congregados em meu nome, allí estou eu em pé. Amém. Aleluia. Gloria a Dios. Se alguém pecar contra ti, vai e repreende ela. Não deixa ele parar de não. Pero você vai pecar contra a pessoa. Pero Jesus, o texto é amplo. Não está falando de repreender só alguém que peca contra ti. Se tu repreendeu alguém que pecou contra ti, se ele te ouviu, vale, glória a Deus. Se tem um problema entre 2 irmãos, e os 2 membros hablam, reconciliam, não necessita nem de levar o conhecimento do pastor. Pediu perdão, você reconciliou, amém. Jesus já perdonou eles e já deu uma vitória a eles. Porque se 2 estavam de acordo, ali, reconciliou, Jesus se manifesta e perdoa eles também. Mas se não há acordo entre eles, não há liberação de perdão entre eles, também não há liberação de perdão de Jesus. Mas nós não estamos de acordo, mas fazia mesmo, eu também fazia, eu também fui falho também e tal. Os 2 se reconciliam e tal. Agora o problema, não, eu estou esperando aqui o irmão José, o irmão vai chegar a mim. Foi ele que, eu tenho razão. Não espere não, Jesus deu barra a ele. Se ele pecou contra ele, barra a ele. E hable com ele. Busque a reconciliação, para que ele seja perdonado por Deus também e seja salvo. Amém? Em São Mateus 6, Jesus disse: se tu, a hora de levar a oferta, tu
vê que alguém tem algo contra ti. Nem é se tu isso algo contra a sua irmã, não. Se tu, eu não hice nada, pero alguém tem algo contra mim. Eu não hice em minha concepção. Pero se ele tem contra mim, porque eu hice alguma coisa. Então vai a ela, reconcilia com ela, ensina Jesus. Se ele te ouvir, amém. Pero não te ouviu solo, a hora de Jesus, leva 2 ou 3 pessoas. Agora, e no Antigo Testamento já tinha essa questão de levar testigos. Pelos testigos, não pode ser qualquer testigo. Tem que ter testigos fiéis. A Timoteu, Paulo diz, se tem acusação contra um líder, um anciano, 2 ou 3 testigos, pero fiéis. Então, se o irmão contra ti, tu não pode levar um irmão chismoso só porque é teu amigo. Não, não. Leva servos de Deus, que tem testemunho de Deus. Se ouvir a ti esses 2 que tu levou, ganaste ele, glória a Jesus. Pero a um não ouviu, aí tu leva na igreja. Por quê? Porque o ministério de ademonestar, de corrigir, de advertir o justo para se arrepender não é solo do pastor ou solo do profeta. Não, não. É na igreja. Amém. Tu só não resolveu? 2 ou 3 não resolveu? Na igreja. Agora, se diz o texto, se não ouvir a igreja, porque a igreja tem que demonstrar. A igreja não tem que acusar, a igreja não tem que. Alguém diz, mira, o irmão caiu, eu não quero nem mais falar com esse irmão. Esse não é o papel da igreja. Caiu, não importa que tem que pegar, caiu. A igreja tem que ser o quê? A demonstrar esse irmão. A divertir ela. Com o objetivo de restaurá-lo. Amém, irmãos? Amém. Essa amonestação não é essa. Se tu não chega para demonstrar um irmão, ou repreender um irmão, com uma maneira, como assim ele se sentir como se eu sou melhor que ele, porque ele pecou e tal, ele não vai querer nos ouvir. Devemos chegar com humildade e com espírito de mansedumbre, conforme Efésios capítulo 6. Se o irmão foi surpreendido com ofensa, chegue a ele com espírito de mansedumbre. Amém. Para ganhá-lo ele, não ser tentado. Glória a Jesus. Amém? Se ele não ir à igreja, ele vai aí. Ele quer como rendido, como publicano. Ou seja, vai como forçar para a pessoa se arrepender. Mas será a igreja para ele não entrar aqui? Não, não. Mas como será? Deixa ele entrar. Deixa ele participar do culto. Ouvir a palavra. Eu não creio que a qualquer momento a palavra vai entrar. E o Espírito Santo vai atuar na vida dela. Em nome de Jesus. Jesus disse claramente que aquele que for atado, se atar na terra, eternamente eu digo que todo que ateis na terra será desatado nos céus. Sabe que na terra é desatado nos céus. Aí muitos pensam que assim, não, mas eu tenho ladeado. Eu vou atar e desatar alguém aqui. Primeiro, irmão, está cortado. Eu te corto aqui. Já está cortado em céu também, porque eu cortei. Não, não. É no aspecto de que, se há uma peleia entre os irmãos, o grande problema que eu sempre digo é o tal de razão. Eu tenho uma razão. Para Deus isso não funciona. Com razão ou sem razão, se há uma peleia e não há reconciliação, a comunhão desses meus irmãos foi desatada aqui na terra e no céu também. Amém, irmão? Pelo que eu estou Santa Série, não estou em disciplina, o pastor não me toca. Mas se está desatado aqui, está desatado no céu também. Por isso que digo, llame ele, hable com ele, para que se arrependa e volta para Cristo. E aí ele vai reconciliá-lo com o outro, e ele também reconcilia com Cristo. E aí, se atado aqui também. Porque quando nós nos reunimos ou nos congregamos para reconciliar e para restaurar, Jesus se faz presente. Amém, aleluia. Ele o claro em texto. Porque onde estão 2 ou 3 congregados em meu nome, allí estou eu em meio deles. Amém. Agora, irmãos, esse texto aqui não está
restrito só no congregar para reconciliação de pessoas, não. Pero el contexto, pastor, sim, el contexto. Pero tanto esse atado e desatado como estar congregado em nome de Jesus não está restringido a só esse contexto ou reconciliação de pessoas. Não. Se nós outros estamos congregados, 2 ou 3 pessoas, porque congregados é com mais de uma pessoa. Uma só não tem como estar congregado. Amém? Amém. Se a pessoa um só está orando ou buscando a Deus, ele se entregou a vida, Cristo está com ele. Agora, em se tratando de congregados, está falando de reunidos, em uma reunião, seja em um culto, seja em uma reunião para tratar de pecados, para reconciliação, coisas dessa natureza. Um culto como hoje, por exemplo. Se nós outros estamos congregados aqui, e poderia ter 2 ou 3 pessoas congregados aqui. Congregados pelo de acordo. Acordo com o que, pastor? Acordo, primeiro, com a palavra de Deus e um com o outro. Amós 3:3 diz: andarão 2 juntos, se não estiver de acordo? Não andam. E se nós não estamos de acordo nesse culto aqui, Jesus não manifesta a presença. Se estamos em um culto, na escola bíblica, culto de oração, culto de alabança, e não estamos congregados, não estamos de acordo, a presença de Cristo não se manifesta. O culto não vai. Então temos que estar de acordo. Ora, como vamos estar de acordo em um culto, pastor? É momento de alabança. Vamos alabar. Estamos de acordo. Alabamos. Oração. Vamos orar. Eu não posso porque da rodilha. Minha rodilha está enferma. Pero eu oro sentado. Pero eu oro. Não quero falando com a irmã. Vamos orar, irmã. Vou por banho a hora. A hora não é para banho. Hora de orar. Vamos orar, irmã. A hora de banho. Um recado para o órgão. Orar, irmã. Vou perguntar à pastora. Não era perguntar nada para a pastora. Hora de orar. Eu não sei o que é ser. Quero assim saber. Porque se esta oração não aprendeu, devo aprender. Deixa eu acabar o culto. É hora de orar. Vamos orar. Vou preparar um hino. Ô irmão, vamos a música. Não é hora para isso. Hora para orar. Eu estava esse dia vendo um vídeo dos muçulmanos. E eles começaram a oração. E de repente vindo um gato. Não sei de onde pareceu um gato. Diante de muçulmano, eles estavam orando e tal. Vindo um gato e subiu nele. Ele não parou de orar. Ele seguiu, derrubou o gato, subiu nele. Ele seguiu orando. Só quando acabou a oração que foi ver o gato. Amém, irmãos? Amém. Aí estava falando em um documentário que morreu uma pessoa, ele orando na hora da oração, e um companheiro caiu no suelo, a morte subiu. Ele não para a oração para socorrer, seguir orando. Como terminou a oração, foi ver a pessoa e dar socorro a ele. Os impíos, irmãos, atuam assim, dando toda referência a respeito ao momento sagrado de oração e de estudar a palavra. E nós outros cristianos, muitas vezes nós temos isso. Os irmãos entendem? E nós outros somos os primeiros a cobrar de Deus. Por que Deus não está atuando? Por que não está operando? Como estamos nós outros concordando delante da melhor e maravilhosa presença que é a de Deus? Donde estamos 2 ou 3 reunidos, congregados e de acordo com que? Com a vontade de Deus, com sua palavra e um com o outro. Que estamos fazendo aqui para orar. Então vamos orar, não vim para falar. E às vezes passa irmão de rodilha, está aqui com o telefone aqui, ó. E falando com um companheiro, como ele eu não sei o que estava, viu? O que passou aqui? Hora de oração. Glória a Deus. Como quer do Espírito Santo? Delante de um momento desse. Estamos orando, alguém chama um telefone, já parece que já vindo de casa com o telefone, esperando a chamada de alguém. Está aqui orando, Senhor, bendiga, de vitória, de repente.
Aí me botei bem. Deus se agrada disso, irmão? Deus não está sendo não está em primeiro lugar em nosso coração. Deus está em segundo plano. Alguém mais importante, Senhor, vai me chamar hoje, a hora do culto, hein? Assim que, quando este alguém mais importante me chamar a hora do culto, Senhor, olvida sua palavra, olvida a oração, vou contestar primeiro. Depois eu volto a falar o que estava falando antes. Congregados, de acordo com a vontade do Senhor e um com o outro. E Deus bendiga os irmãos em nome do Senhor Jesus. Vamos sobre os pés, irmãos. Os que trazem as ofrendas, os dízimos, para cooperar com a obra de Deus, depois desta oração, os irmãos podem trazer. Aleluia. Hoje, às 10h30, vigília de oração. Ponga a mão no coração. Quem aprendeu algo novo hoje, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem crê que há algo em ti que necessita melhorar de acordo com o que foi ensinado hoje. Glória a Deus. Eu necessito melhorar, irmão. Eu não estou aqui predicando como perfeito. Não. Eu tenho que melhorar. O Espírito Santo está falando comigo também. Eu tenho que melhorar.